Olá, nação viajante, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês qual foi o nosso roteiro pelos Estados Unidos, quanto tempo a gente ficou por lá e se a gente mudaria algo ou não. Acompanha com a gente! Se você não sabe do que a gente está falando, a gente esteve nos Estados Unidos agora em junho realizando algo que a gente desejava já há algum tempo, né? Que é realizar uma road trip com um motorhome. E nós queremos compartilhar com vocês qual foi o roteiro que a gente fez, para quem sabe, enfim, inspirar ou até mesmo servir como base de pesquisa para se vocês tiverem uma ideia ou quiserem fazer uma viagem semelhante a essa. Então, nós viajamos mais especificamente para o oeste dos Estados Unidos. Na verdade, nós passamos pelos estados da Califórnia e Nevada. Nós pousamos na cidade de São Francisco, na Califórnia, e nós começamos então toda essa viagem pela costa pacífica. Nosso primeiro dia basicamente foi dedicado para a nossa chegada em São Francisco, o deslocamento até a agência, né, da Cruise America, onde a gente já tinha pré-reservado o nosso motorhome pela internet aqui do Brasil. E então nesse dia a gente dirigiu somente em torno de 75 quilômetros, né? Onde que o que a gente fez foi ir até o Walmart, fazer as compras dos utensílios que a gente precisava para poder dormir e comer no motorhome, basicamente, né? E a gente dirigiu então de São José, que é a região onde que ficava a agência da Cruise America, até a Bay Area em São Francisco, onde a gente dormiu nesse primeiro dia. No segundo dia, então, depois de conhecer São Francisco e passear bastante por lá, a gente começou o nosso deslocamento pela costa do Pacífico em direção, na verdade, a Los Angeles. Mas esse não era o nosso destino inicial. A gente estava prevendo nesse dia, na verdade, chegar até a região de Santa Bárbara. Porém, não foi possível. A gente quis curtir um pouquinho mais do nosso dia, foi deixando mais para o final do dia a viagem. E resumo da história, a gente resolveu parar antes e nós fomos até a cidade de Monterrey nesse dia, que é uma cidade pequenininha, mas que vale super a visita, super charmosa. A gente dormiu na beira da praia e foi uma delícia. A gente então percorreu um total de 190 quilômetros nesse segundo dia da nossa viagem. Então no terceiro dia de viagem, a gente saiu bem cedinho de Monterrey, né? Acordou, tomou um café e já pegou a estrada, e foi o dia que a gente mais dirigiu. A gente dirigiu em torno de 600 quilômetros, né? Então era em torno aí, era domingo, então a estrada estava muito cheia, né? E a gente passou por Santa Mônica. Nossa ideia era até poder, quem sabe, curtir um pouco mais, mas assim, né, Venice Beach estava uma loucura, então a gente com um motorhome de 9 metros de comprimento, a gente até chegou a parar, a dar uma volta, tentar achar um estacionamento, mas o lugar que a gente encontrou estava querendo cobrar $70, eu acho, para a gente poder estacionar por algumas poucas horas, então era muito caro e a gente teve que desistir então da nossa parada em Venice Beach e foi a caminho direto então de Anaheim. Então foi um dia bem puxado, praticamente todo dedicado, né, a estrada e a fazer esse percurso, só que enfim, o percurso é lindo, né? A estrada é a Highway 1, então você vai passando, enfim, pela beira da praia, né? Montanhas, onde que é um penhasco e o mar tá no lado, simplesmente às vezes você desce então essas montanhas e tá na beira da praia, né? Onde as pessoas estão ali, bem aquela coisa de filme, as casas na beira da praia, muitos carros estacionados, várias áreas tinha, né, motorhome estacionados, dava pra ver que enfim os americanos estavam passando o final de semana lá na praia e era um dia bastante ensolarado, né, que a gente pegou, então era bem início de verão, né, nos Estados Unidos, então não estava tão quente, estava acho que 23, 24 graus, mas enfim, os americanos estavam curtindo a praia toda, né? Então estava lotada essa região. Então, nesse dia a gente chegou até Anaheim, que na verdade é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Los Angeles. Muita gente acha que Anaheim pertence a Los Angeles, mas na verdade é uma cidade separada, que fica ali pertinho. E a gente foi até lá porque é onde ficam os parques da Disney na Califórnia. Eles ficam em Anaheim, então era destino certo da nossa viagem. Então no quarto e no quinto dia dessa viagem nós ficamos por Anaheim para visitar os dois parques da Disney, a Disneyland Park e o Disney California Adventure. Nós fomos em um cada dia para dar tempo de curtir tudo o que precisava. E depois nós seguimos viagem. No sexto dia de viagem, então a gente saiu cedo de Anaheim e foi em direção a Los Angeles, que é basicamente 40 quilômetros, então muito perto. E a gente passou o dia todo
aproveitando, curtindo a cidade de Los Angeles, né? E lá de noite já, basicamente no final do dia, a gente decidiu, que não fazia parte do roteiro inicial, começar a adiantar um pedacinho, né, do próximo trecho que a gente iria dirigir no dia seguinte. Então a gente andou 200 quilômetros naquela noite e parou basicamente no meio do nada para dormir, né, e descansar para então seguir viagem no outro dia de manhã. No 7º dia então dessa viagem, a gente acordou lá onde a gente tinha dormido, no meio da estrada, e prosseguimos com o nosso roteiro. Nós andamos então mais 235 quilômetros para chegar até a famosa Las Vegas. O clima já estava mudando bastante, já estava bem mais calor e a gente conseguiu chegar em Las Vegas cedo, antes do meio-dia ainda. E essa, na verdade, foi nosso intuito no dia anterior, quando a gente resolveu fazer esse trajeto de noite para poder curtir bastante o dia lá na cidade. Nessa viagem a gente tentou dar preferência para dirigir o máximo possível durante o dia. Eu sei que muita gente pensa, mas pra que vai desperdiçar o tempo que tu tem durante o dia para estar na estrada? Mas gente, viajar de motorhome, a estrada faz parte do passeio, não adianta. Então, qual é o propósito de você pegar e alugar um motorhome, passar, sei lá, na Highway 1 e não enxergar o mar, sabe? Não faz muito sentido. Então, pra nós, a estrada já era o passeio e a gente também achava que era uma forma mais segura, mais tranquila da gente curtir as coisas. Então a ideia não era só tocar de noite lá, de madrugada, pra se ir de um lugar pro outro, mas sim curtir tudo. Claro que teve algumas vezes que a gente acabou tendo que pegar a estrada de noite, mas a gente tentou evitar ao máximo. No 7º dia a gente dormiu em Las Vegas, né? E no 8º dia era o não esperado dia, né, de devolver o motorhome. Então a gente até um pouco antes do meio-dia a gente tinha por obrigação, né, segundo a nossa reserva, de devolver o motorhome. O que a gente fez era um pouco afastado lá da região central de Las Vegas, da Strip, né? Então a gente teve que dirigir até lá, porque a gente dormiu no motorhome bem próximo ao centro lá da Strip, e a gente devolveu então na agência da Cruz América, mas ainda permaneceu aquele dia todo em Las Vegas curtindo. Então, né, através de Uber e caminhando bastante, né? E aí dessa vez a gente teve que reservar um Airbnb para poder dormir, já que, enfim, no próximo dia a gente já tinha um voo que era basicamente de madrugada. Então, essa é uma dica que eu acho que mesmo se nosso voo não fosse de madrugada bem cedo, a gente devolveria o motorhome um dia antes, porque vai que acontece alguma coisa, né? Eu acho que é sempre bom você fazer as coisas com calma, chegar lá com calma, devolver com calma, daí você já tá tranquilo pro outro dia pegar seu voo. Eu acho que aliar muitas coisas junto não é bacana, sabe? Devolução de carro, daí depois você atrasa, já atrasa pro voo, perde o voo. Então, assim... Se adianta o voo, o que você faz? Você tá com o motorhome ainda? A gente prefere mesmo fazer isso um dia antes, fazer as coisas com calma e, enfim, acho que é uma dica que é válida pra todas as situações. E depois disso, então, no outro dia a gente pegou esse voo de madrugada bem cedinho pra ir de Las Vegas. Então nós chegamos nos Estados Unidos por São Francisco e fomos embora por Las Vegas. Isso é uma coisa bacana de falar. Aqui no Brasil, as passagens que você vai de um lugar e volta por outro, normalmente são mais caras. Na verdade, elas são muito mais caras, elas quase são o dobro do preço. E lá fora não, a gente foi pesquisar e a gente viu que o preço era quase não mudava em nada em a gente chegar por São Francisco e sair por Las Vegas, e assim a gente evitou ter que fazer todo o trajeto de volta, que claro, é bacana, mas eram lugares que a gente já tinha visto, então pra nós não seria interessante fazer ele. Eu acho que é uma dica bacana pra vocês, se forem fazer essa viagem de motorhome, você tentar entrar por um lugar e sair por outro. De Las Vegas, então, a gente foi até Vancouver, na verdade, seguindo nossa viagem, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E no total, nesses 8 dias nos Estados Unidos de motorhome, a gente andou aproximadamente 960 milhas, porque o nosso pacote de milhagem era de 1.000 milhas, então deu bem certinho. O que é equivalente a em torno de 1.550 quilômetros rodados, então foi bastante coisa, especialmente quando a gente considera que um motorhome, né, você não consegue andar, até mesmo por questão de segurança, o tamanho do motorhome que a gente estava dirigindo, mais que 90 por hora, né? Especialmente, enfim, perto de Las Vegas ou Los Angeles, o trânsito de fato é bem intenso, então você vai demorar mais tempo, né, para dirigir 1.500 km do que você pensaria o que faria com um carro usual, um carro de passeio, vamos dizer assim. Mas, e afinal, nós mudaríamos algo nesse roteiro ou a gente faria tudo novamente?
Bom, na verdade, se fosse a nossa primeira vez de novo, a gente faria tudo exatamente igual. O único ponto que a gente iria prestar mais atenção seria na questão dos dias da semana, porque coincidiu da gente pegar a Highway 1 num domingo que é, enfim, praia lotada e a gente, como já falou antes, perdeu algum tempo ali no trânsito. Se for no verão, né? Se for no verão, lógico. Mas também são detalhes que, enfim, talvez a gente teria se atentado e teria feito isso diferente. Agora, se fosse uma segunda vez, nós estaremos lá mais uma vez para fazer esse roteiro, nós pessoalmente deixaríamos a cidade de Los Angeles de fora e curtiríamos um pouco mais de tempo em São Francisco. Bastante polêmico, mas assim, né? Mas, a nossa experiência, especialmente com o motorhome, porque Los Angeles é equivalente em tamanho à cidade de São Paulo, então pense que andar no meio de São Paulo com motorhome, né, que equivale ao tamanho de 2 Kombis e meia, não é uma tarefa simples para achar onde estacionar, andar no meio do trânsito, especialmente por isso que eu acho que a gente consideraria ficar mais tempo em São Francisco. E a nossa impressão aqui, Los Angeles é uma cidade turística muito bacana, tem bastante coisa legal para fazer, mas que ela não chega muito perto de uma vibe muito gostosa que tem lá em São Francisco, que é aqueles lugares para te ficar curtindo, enfim. Mas é nosso estilo de viagem, nossa opinião. Outra dica que talvez você pode considerar é fazer ou não a Disney, né? Então é uma coisa que eu especialmente queria muito fazer, né? muito. Então acabamos colocando no nosso roteiro, mas nos tomou 2 dias desses 8 lá nos Estados Unidos, né? Se você já conheceu a Disney ou não tem interesse, esse seria um prazo excelente que encaixaria e daí você poderia ficar mais um dia em São Francisco e mais um dia ainda em Los Angeles se quisesse, enfim, daria pra brincar bastante com isso. Mas eu recomendo que você não perca e considere sempre a Disney na sua viagem, nem que seja pra fazer os 2 parques em um dia e conhecer um pouquinho da atmosfera. Então a gente espera ter dado algumas ideias para quem for fazer um roteiro semelhante de carro ou de motorhome para essa região dos Estados Unidos. E tem muita coisa ainda que a gente, enfim, vai contar a respeito dessa viagem dos Estados Unidos em outros vídeos, né, com assuntos específicos. Esse vídeo nosso foi para dar um panorama geral de quanto tempo a gente gastou nessa viagem por lá e o que a gente fez, né, considerando esses 8 dias que a gente ficou lá, principalmente envolvendo na estrada. Então, se for outra forma de viajar por aquela região, talvez, enfim, você vai poder fazer algumas adaptações e ter novas sugestões aí para poder compartilhar conosco. E se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais conteúdo, se inscrevam no nosso canal, tem muita coisa bacana que a gente ainda quer compartilhar com vocês. Deixe o like para nos ajudar aí e compartilhe com os amigos de vocês. Nos vemos no próximo vídeo então. Um abraço!